Afinal, o que é massa? Ora, a rigor mesmo, nós não sabemos. Mas a nossa situação, pelo menos, é muito melhor quando tratamos o conceito de massa do que quando tratamos do conceito de espaço e tempo. Por quê? Nesse caso, pelo menos, nós temos uma teoria conhecida como modelo padrão, e essa teoria ela é voltada para a descrição das partículas elementares. 61 partículas elementares, esse modelo. De forma que nós entenderíamos as massas de todos os objetos se entendêssemos a origem da massa ou das massas das partículas elementares. Essa teoria, ou esse modelo, ele é muito bem sucedido. Ele prevê a existência de uma partícula denominada Higgs, que foi descoberta no ano de 2012, de forma que esse modelo previa, inclusive, essa partícula. A existência dessa partícula ela se torna importante para entender a geração de massas nesse modelo, ou seja, pelo menos ter uma ideia de como é que surgem massas. Ora, nesse caso, nós temos aqui um mecanismo dito de quebra espontânea de simetria, e mediante esse mecanismo, as partículas adquirem massa. É claro que não se prevê aqui o valor das massas, esse é o problema. Você escreve as massas de cada uma dessas partículas em termos de constantes que não são conhecidas a priori, vezes o que a gente chama de valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Mas nós não conseguimos determinar a priori qual é a massa do elétron, qual é a massa do quark, qual é a massa do neutrino, qualquer que seja ele. O fato é que, pelo menos nesse caso, nós temos uma teoria que não prevê os valores, mas pelo menos apresenta um mecanismo mediante o qual as partículas acabam sendo dotadas de massa. De forma que, ao entender massas, nós devemos entender primeiro a massa do elétron, a massa do quark, depois a massa do próton. Essas são as massas mais importantes, fundamentais mesmo, a massa do nêutron. Por quê? A partir desses objetos dotados de massa, nós vamos formar outros objetos. É claro que no caso da massa tem um outro complicador, né? A massa de um objeto não é a soma das massas dos seus constituintes, porque existe energia de ligação ainda. Então, tudo complica quando a gente quer prever, por exemplo, qual é a massa do átomo de hidrogênio. Não é a massa do elétron, mas a massa do próton. De forma que massa é uma questão ainda para você calcular, para você determinar, é uma questão ainda complicada. Muito bem, isso do lado teórico. E do ponto de vista prático, o que é massa? Bom, hoje nós sabemos muito bem, né, o que é massa. Massa é tudo ou objetos dotados de massa, eles exercem forças gravitacionais entre si. De forma que associamos massa à interação gravitacional. Então, massa está relacionada à gravitação.
objetos que interagem gravitacionalmente são dotados de massa. É assim. Newton entendeu isso muito bem, porque, de acordo com ele, a força entre dois objetos, agora eu estou escrevendo em módulo, essa força é sempre atrativa, né? É igual a força em módulo entre os dois objetos dotados de massa é tal que essa força é proporcional a m1, proporcional a m2, a massa do segundo objeto, né? E aqui tem uma constante, conhecida como constante da gravitação universal, dividido pela distância entre eles ao quadrado, né? Ou seja, se eu tenho dois objetos, um de massa m1 e outro de massa m2, e eles estão a uma distância d entre si, então, de acordo com uma lei da gravitação universal de Newton, nós esperamos, né, que se eles têm massas m1 e m2, eles experimentam uma força de atração, procurando reduzir a distância, portanto, entre eles, né? Essa força é conhecida como força gravitacional. De forma que massa é um atributo de um objeto, de uma partícula elementar, de um objeto, mediante o qual ele exerce uma força sobre outro objeto dotado de massa. Ele interage por meio desse atributo, ele interage gravitacionalmente com outros objetos. Então é fácil saber se um objeto tem massa. Ele atrai outros objetos gravitacionalmente? Se sim, ele tem massa. Ora, veja-se que, nesse caso, aqui, nós estamos associando massa, um atributo, a um tipo de interação, né? A interação gravitacional. Ligado a esse conceito de massa, nós temos o conceito de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa. Tudo que tem massa. Então, nós podemos falar de antimatéria, matéria negra, matéria ordinária, matéria bariônica, porque nós estamos falando aqui de tipos diferentes de matéria. Nós estamos falando aqui dos constituintes da matéria. A matéria ordinária ou a matéria, os constituintes da matéria ordinária são átomos, né? Mas não os constituintes da matéria, por exemplo, bariônica, né? Onde muitas vezes você tem uma estrela que é constituída só de nêutrons, praticamente. É um tipo de matéria, né? De forma que o conceito de matéria está associado ao conceito de massa. Objetos constituídos de outros objetos dotados de massa, e aí pode ser 2, 3, 1 milhão, 10 a 23 átomos, nós estamos falando aqui de matéria, né? Matéria é um aglomerado de objetos dotados de massa. É claro que a gente pode até mesmo falar de matéria associada a um elétron, a um próton. Existe uma discussão, né, a respeito de massa gravitacional e massa inercial. A massa definida aqui anteriormente, utilizando a lei da gravitação universal de Newton, é uma forma de definir massa. Mas existe uma segunda, que é dizer força é igual a massa vezes a aceleração. De forma que, em módulo, pelo menos, F dividido pela aceleração define a massa. E eu tenho, portanto, aqui
uma forma de definir e medir, sim, massa. Essa massa definida assim é conhecida como massa inercial e às vezes também se utiliza esse conceito até mesmo para se determinar massas, né? O fato é que até hoje nós não descobrimos nenhuma diferença entre massa gravitacional e massa inercial. Portanto, podemos fazer uso dessa definição de massa, né, que vem da teoria da gravitação, né? Essa é uma forma bastante segura em relação a isso. Na realidade, Newton sabia muito bem da relevância desse conceito aqui, né? Para formular a segunda lei, ele precisaria definir primeiro o que era massa. Claro que o Newton definiu de maneira muito simples, na verdade uma tautologia, né? Massa é uma quantidade que você pode determinar de uma porção da matéria por meio da sua densidade e o volume. Aqui entre nós não é uma boa definição de massa. Assim é a definição newtoniana, né? Porque se eu tenho a densidade e se eu tenho o volume, né, então a massa é basicamente dada pela densidade vezes o volume, né? Assim que Newton definiu, né, massa. Hoje nós temos uma outra concepção. Aliás, fazemos uso, inclusive, da teoria da gravitação de Newton, né? O fato é que massa é um conceito muito importante nas duas teorias da relatividade. Nas duas teorias da relatividade. Na relatividade especial, sim, nós utilizamos o conceito de massa. Na teoria da relatividade especial, nós utilizamos a grandeza física massa para definir o momento. E também a gente vai ver ao longo das aulas que a energia também está relacionada à massa. Há uma energia intrínseca de um objeto dotado de massa. Mas o fato é que na teoria especial da relatividade nós fazemos uso do conceito de massa, mas é muito importante que na teoria da relatividade massa é uma grandeza invariante. Vamos explicar isso depois, né? É uma grandeza invariante por transformações de Lorentz. Ou seja, massa é algo que se eu medir num referencial ou medir em qualquer outro referencial, e a mesma coisa vale para a massa definida na mecânica newtoniana, massa é uma grandeza escalar na teoria newtoniana e uma grandeza também escalar de Lorentz, né, na teoria da relatividade, de forma que massa tem um papel importante, sim, nas duas teorias da relatividade. Na teoria geral da relatividade, bom, aí ela tem um papel muito mais importante ainda, porque aí nós estamos falando de matéria. E a teoria da relatividade geral, ela é voltada justamente para descrever as propriedades do espaço quando eu tenho uma distribuição de matéria, quando eu tenho massas. Portanto, é o conceito central da teoria da relatividade geral. Matéria, distribuição de matéria e como massas provocam uma alteração nas propriedades do espaço. O espaço passa a ter curvatura quando eu tenho massas. Quando eu tenho, por exemplo, uma grande massa como o Sol vai introduzir uma curvatura do espaço porque ele tem massa. Então, esse conceito de massa, ele é central
na teoria geral da relatividade e ele é muito importante na teoria especial da relatividade também. Nas duas teorias, nós precisamos falar desse conceito, né, de massa, tanto na especial quanto na teoria geral da relatividade, né. A última coisa que a gente gostaria de abordar, é isso que eu acho que é a coisa mais importante, né, é que massa é uma grandeza que pode ser medida. Como é que medimos massa? Comparando, como toda medida. Mas comparamos o quê? Forças. Forças gravitacionais, né? O bom exemplo disso é a balança romana. Vamos ver aqui essa animação. De forma que nós medimos massa no dia a dia comparando forças. Que força? Força-peso, na realidade. Então, temos aqui como medir massas comparando forças gravitacionais. Fazemos uso basicamente disto, da lei da gravitação universal de Newton. E agora comparamos. E assim. Agora, comparamos com o quê? Com o quê? Ora, com uma unidade, com um padrão de medida. Ora, a unidade tida como padrão para medida de massas é o quilograma. É o quilograma. O quilograma é a unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas de Massa. E como é que ele é definido? Bom, aí hoje nós temos apenas um modelito, um modelo, um objeto que fica guardado em Paris, no Instituto de Pesos e Medidas. Eu tenho aqui uma foto do quilograma padrão. Ele fica guardado lá. Os demais, como é que eu posso replicá-los? Bom, eu comparo com esse e agora eu posso reproduzir todos os demais utilizando este quilograma padrão. De forma que é uma definição de unidade um tanto quanto curiosa essa definição, né? Porque é baseada em algo que tem um peso, né? E agora eu vou comparar os pesos dos demais objetos com esta unidade de medida. É claro que você pode fazer uso tanto de múltiplos, como a tonelada, quanto submúltiplos, o grama, por exemplo, né? O fato é que nós sabemos como medir massas, e isto é relevante, e temos uma unidade de medida que adotamos como sendo a unidade padrão, conhecida como quilograma. É claro que foi definida arbitrariamente, por meio de convenções, etc. Não importa. Hoje temos, então, uma unidade de medida. Eu quero só chamar a atenção para o fato de que massa é uma grandeza física tal que os objetos têm massas as mais distintas. É uma coisa simplesmente impressionante, né? A massa de um elétron é de 10 a menos 31 quilograma, por exemplo. Mas veja as massas das galáxias, por exemplo. Então você tem uma variação muito grande de valores de massas. É a grandeza que tem massas as mais distintas, ou melhor, é uma grandeza que tem valores os mais distintos
possíveis na natureza.